Olá, tudo bem? Chegamos à lição 19, que vai falar sobre as medidas de tempo. Voltamos a trabalhar com relógio agora, né? Mas o que a gente vai fazer nessa aula é relembrar como faz leitura das horas no relógio. Estamos na página 119 e vamos observar o exemplo que ele está trazendo para vocês. Tem um relógio ali e o que vocês precisam saber? Ó, é bem importante, identificar o horário. Bom, no relógio sempre tem dois ponteiros, né? Então a gente tem esse aqui que é um pouquinho menor. Em alguns relógios ele pode ter o ponteiro um pouquinho mais grosso também, um menorzinho. E tem um ponteiro um pouquinho maior que vejo que ele se aproxima muito mais dos números, ó. Então você pode observar isso. Ele tá bem perto do número, aqui ele já não vai tanto. Esse ponteiro menor, ele vai te indicar as horas, enquanto esse ponteiro maior vai te indicar os minutos. Então, sempre que a gente for observar um relógio de ponteiros, a gente vai ter duas coisas para observar. E além disso, esses números que estão indicados no relógio, eles vão ter dois significados diferentes. Quando você for pensar nas horas, ele vai significar uma coisa. Quando você for pensar nos minutos, ele vai representar outra. Por quê? Porque a gente não consegue colocar aqui nesse relógio cada minutinho. Alguns até têm risquinhos, né? Quando você observa assim aqui dentro. Mas para não ficar confuso e aparecer, por exemplo, o 1 de 1 minuto e o 1 de 1 hora, ele ficaria estranho, né, ao nosso relógio. Então a gente usa esses ponteiros maiores das horas como múltiplos do tempo. O que a gente precisa saber aqui, ó? 1 hora são 60 minutos. Certo? E para eu representar esses 60 minutos num relógio que eu dividi em 12 partes, então eu peguei ali 1 hora e dividi em 12 partes, isso lembra um pouquinho, né, a ideia de fração, eu preciso descobrir quantos minutos tem cada vez que eu passo uma parte do relógio, né? Tô mudando aqui, como eu faço para descobrir isso? Você pode dividir, eu tenho 60 minutos, né, dentro de 1 hora, e eu posso dividir aqui por 12. Você vai encontrar o 5, né? 5 vezes 12 dá 60, ou seja, toda vez que o ponteiro dos minutos desloca entre esses números, estão passando 5 minutos, né? Se ele estiver aqui posicionado no 12, a gente pode pensar como se fosse zerado, né? Porque ele fecha 1 hora completa. Foi para o 1, 5 minutos, foi para o 2, 10 minutos e assim por diante. Então, nesse exemplo que está aqui, o ponteiro, ele não está exatamente em cima do 7. Ele pode até parecer porque são quase 7 horas. E o que vai confundir alguns aqui, né? É porque a gente tem que olhar sempre para os minutos. Ele está quase fechando o ciclo, então ele está quase se aproximando exatamente no 7. Mas ele está dentro da hora das 6 horas ainda, tá? Então tem que tomar cuidado quando os minutos estão quase chegando aqui no fim do relógio. Então, por isso que ele está dizendo para você que representa 6 horas. E aqui no 9 é tabuada do 5, né? Você pode fazer lá 9 vezes 5, 45 minutos. Mas um relógio pode estar representando 6 horas e 45 se a gente estiver falando do horário da manhã, ou poderia ser 6 e 45, quase ali anoitecendo, né? Finalzinho do dia. E aí a gente costuma trabalhar com outra notação, né? Por quê? Porque ele vai ter as 12 primeiras horas do dia e depois ele vai voltar para esses mesmos 12, né? Então, a gente soma depois, quando a gente está depois do almoço, mais 12 horas, né? Que foi metade do dia. Então, 6 horas mais 12 horas, por isso que a gente fala que quando são 6 da tarde, são 18 horas. Alguns lugares, vocês podem ver o símbolo AM, PM, antes do meio-dia, pós-meio-dia. Mas a gente usa bastante também essa notação para não confundir. Então, se não tiver AM, PM, 6 é de manhã, 18 lá no finalzinho da tarde. É importante você sempre identificar que quando você olha um relógio, pode estar marcando tanto um horário ali no período da manhã, quanto no segundo período do dia ali, né, tarde ou noite. Tá? A gente sempre tem essas duas formas de identificar. Assim como ele traz ali, né, para você escrever de duas maneiras o horário que estão nos relógios ali a seguir. Vamos fazer um deles juntos, né? Depois você pode preencher o outro. Então, vamos olhar para este relógio aqui. O que está acontecendo ali? Vamos ampliar um pouquinho para facilitar ali a leitura de vocês, tá? Vamos fazer só o primeiro relógio.
Quando eu olho aqui para o ponteiro, né, das horas, que é o menor, ele passou do 9, mas não chegou no 10. Isso então te indica que são 9 horas. E os minutos? Os minutos estão aqui no 10, né? Se ele está no 10, você vai fazer 10 vezes 5, ou seja, são 9 horas e 50 minutos. Outra dica para você não precisar fazer a multiplicação, isso pode ser mais fácil para alguns, é ver quanto falta para 10 horas, né? Quanto falta? O que falta é o que falta para completar o relógio. Falta 2 aqui, né? Vai para o 11, 5 minutos, vai para o 12 mais 5 minutos, 10 minutos. Então, são 10 para as 10. A gente costuma falar assim, às vezes, quando vai ler o horário, né? Ou seja, 9h50. Mas isso se fosse de manhã. Não pode ser à noite também? Que horário isso seria à noite? Seria 9 horas da noite. 9 horas da noite, se você tiver ali dúvida, você pode fazer a soma. Para alguns é um pouquinho mais fácil já identificar que isso são 21 horas. Os minutos não mudam. 21 horas e 50 minutos. Vamos começar aqui com a questão número 1, ali na página 120. Os relógios a seguir estão indicando o horário de início e término da aula de matemática. O tempo de duração da aula de matemática foi de... As alternativas aqui indicam, né, 40, 55, 50 minutos ou 1 hora. Vamos observar ali o relógio? Para quem ficar um pouco confuso ali, se já é 8 horas ou não é, observar o término da aula pode ajudar um pouquinho também, né? Perceba que daí o ponteiro das horas já mudou, né? Então, aqui eram 8 horas e 45 minutos, porque o ponteiro dos minutos está ali no 9. 9 vezes 5, 45. Nesse novo relógio, o ponteiro das horas mudou para 9 horas. E o ponteiro dos minutos está no 8. 8 vezes 5, 40 minutos. Quase 1 hora. Então, tem várias formas de vocês fazerem aqui. Vocês podem fazer ali a operação, ou você pode ver quanto falta para completar. Por exemplo, 8h45, faltam 15 minutos para 9 horas. Só que aqui passou 40 minutos. Aí você junta os 40 minutos que passou mais os 15 que faltam, 55 minutos. É uma boa estratégia, né? Ou você poderia fazer uma subtração, 9 horas e 40 minutos menos 8 horas e 45 minutos, e encontrar o mesmo resultado, ok? Agora na página seguinte, 121, questão 3. O relógio mostra o horário em que o trem partiu da estação quando o Ricardo viajou para visitar os seus avós. A que hora o trem partiu? Então a gente vai tentar identificar ali o horário, pensando aqui, ó, o ponteiro menor está apontando aqui para o 12, então não é a alternativa A, né? Vai ser 12 horas, mas a gente precisa olhar para os minutos. Aqui é um pouquinho diferente, ó. Lembra que eu falei que alguns relógios vêm com risquinhos? O que esses risquinhos representam? A cada 1 minuto. O 2 começa em 10 minutos, o 3 seria 15 minutos. Então eu sei que está entre 10 e 15 minutos. Se eu já fosse olhar para as alternativas, eu já saberia a resposta correta. Mas por que eu tenho certeza que são 12? Porque ele está aqui, ó, no segundo risquinho. Então, o primeiro risquinho seria 11, o segundo risquinho, 12 minutos. Esses risquinhos que em alguns relógios tem, te ajudam a contar minuto a minuto. Nesse caso, eu poderia ver pelo intervalo, né, que estava entre 10 e 15, só tinha uma única alternativa, mas para confirmar, eu vou contar os risquinhos que tem ali, ok? Então, só para a gente finalizar, ponteiro pequeno sempre aponta para as horas, o ponteiro maior aponta para os minutos, ele divide o relógio em 12 horas e os minutos estão a cada 5 minutos, né? Então, a gente pensa na tabuada dos 5 para poder descobrir o tempo, ok? Vejo vocês agora no nosso próximo vídeo.